Boa noite, pessoal. Muito boa noite. É um prazer muito grande estar com vocês. Quero agradecer. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok.
Então, eu quero agradecer a cada um de vocês pelo crédito. Eu sou Carlos Henrique, sou professor do Núcleo de Tecnologia Educacional do município de Natal. Nós trabalhamos com tecnologia educacional desde a década de 90. Somos pioneiros em tecnologia educacional no estado do Rio Grande do Norte. E quero dizer para vocês que é um desafio para mim estar lançando esta proposta. Nós pensamos nesse projeto desde novembro. Estamos aí convidando outros professores para desenvolvermos juntos esse trabalho. Vão entrar outros professores de matemática, língua portuguesa, para nos ajudar. Mas, por enquanto, sou eu que estarei trabalhando com vocês a informática para concurso. Iremos trabalhar inicialmente a teoria, em seguida, resolução de questões. Em alguns momentos, nós estaremos trabalhando também aulões, só resolvendo questões referentes ao conteúdo que foi ministrado em aulas anteriores. Então, eu quero que vocês se sintam bem à vontade para questionarem, para fazerem as intervenções que vocês necessitarem, mesmo durante a minha fala. No momento que vocês quiserem fazer intervenção, fiquem à vontade. Quando eu digo que foi um desafio, é porque esse grupo ele foi criado há 2 dias e hoje nós temos aproximadamente 190 pessoas, 180 aproximadamente. Então foi muito bonita a adesão, né? É um curso gratuito, tá? São 28 aulas gratuitas, ninguém vai pagar nada por isso. Multipliquem a informação, façam ela passar adiante, vamos aumentar o número de pessoas que querem assistir uma aula de informática para concursos. Nós sabemos do valor que é um cursinho só com um módulo de informática, né? Então, eu estou aqui me disponibilizando, tirando esse tempo para dedicar a cada um de nós. Nós teremos aulas às sextas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, das 15 às 16h30. Cada dia é um conteúdo diferente, tá bom? Então, as aulas vocês terão gravadas, essa aula já está sendo gravada, terão acesso tanto ao conteúdo gravado quanto ao material em PowerPoint. Todo o material também será disponibilizado gratuitamente. Nós temos um espaço também para que vocês possam visitar, chamado Educa Natal. O Educa Natal é um site www.educanatal.com.br e o aplicativo Educa Natal ele também está para Android no Play Store. Nesse aplicativo, nós temos cursos gratuitos de Canva, OBS Studio, PowerPoint, Word, Excel, temos várias informações, tá bom? Então, eu vou mais uma vez agradecer a vocês e iniciar o nosso trabalho. Como eu já falei, qualquer intervenção que vocês queiram fazer, fiquem à vontade. Bom, vão existir momentos que eu vou ter que dar uma parada na explicação
para receber pessoas que estão chegando, tá ok? Lembrando, nós pedimos a cada um de vocês para que enviem o link do grupo, tá bom? Para que as pessoas que entrarem, entrem somente pelo grupo. Bom, esse curso, ou essa jornada, como nós chamamos, ela é composta de 28 aulas. Nós temos o módulo 1, que vai ser o módulo de conhecimentos básicos. Qualquer coisa que vocês sentirem falta, vocês nos mandem uma mensagem, pode ser no grupo, tá? E nós vamos adicionar essas informações. Durante a semana, nós jogamos questões para o grupo, para que o grupo possa interagir, responder, em seguida nós jogamos o gabarito. Nós vamos ter questões não só da Consulplan, mas da Fundação Carlos Chagas e outras instituições. Então vamos começar com a breve história do computador. Bom, o computador ele é uma ferramenta com entrada, processamento, entrada e saída ou armazenamento e saída de informações. Nós vamos procurar não sermos tão prolixos, tá bom? Nós vamos direto ao ponto, que é o que interessa a vocês. Então, o computador ele é formado por partes. Nós temos o computador propriamente dito, que tem todas o seu hardware em um espaço chamado gabinete. Fora esse gabinete, nós temos os periféricos de entrada e periféricos de saída de informação. Os periféricos de entrada de informação, nós podemos citar teclado, mouse e outros mais. Periféricos de saída de informação, impressora, monitor, caixas de som e outros mais. Então, nessa legenda que vocês estão vendo, o computador possui um monitor de vídeo, uma placa-mãe, um processador, uma memória RAM, uma placa de rede, placas de som e vídeo, fontes de energia, leitor de CD ou DVD, disco rígido, mouse e teclado. Essa é a base de um computador. Podemos citar, como já foi mostrado, como dispositivo de entrada de informação, o teclado. Mais à frente, nós vamos mostrar que o teclado ele é composto por partes. A outra curiosidade é o processador. Então, pessoal, esse processador, que é onde acontecem os processamentos, ele também é chamado de CPU, ou Unidade Central de Processamento. Mas o usuário costuma chamar o computador de CPU. Então eu peço a cada um de vocês que tenham cuidado no momento da prova para não chamarem aquele gabinete de CPU. O gabinete com as ferramentas ou com as peças que existem dentro dele, ele é chamado de computador. Essa é a parte que se destina ao computador. O computador não é, como alguns chamam, o monitor. O meu computador não está funcionando. O monitor não iniciou, não abriu, não deu vídeo, então você diz que o monitor é o computador. Meu computador queimou.
muitas vezes só por o monitor não ter dado vídeo. Outra peça importante que está dentro do gabinete, que faz parte do computador, é o disco rígido. Tenham alguns cuidados. Pode ser que em uma questão esse disco venha com o nome Winchester. Winchester. Se esse nome aparecer, ele também é o HD ou Hard Disk, que também é conhecido por disco rígido, chamado pelos técnicos de HD. O HD é o disco que se encontra dentro do gabinete e que armazena informações. Nós temos ainda um dispositivo de saída. O dispositivo de saída é a caixa de som, dispositivo de saída de informação. Bom, como já foi apresentada a vocês, essa legenda, né, é muito importante que vocês percebam algumas coisas que podem estar presentes em uma prova. Vejam bem, nós falamos de dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Quando nós nos referimos a dispositivos de entrada e dispositivos de saída, existem dispositivos que nós imaginamos ser de entrada, mas é de saída, ou vice-versa. Exemplo, quem pode me dizer, e aí vocês podem abrir o microfone e falar, quem pode me dizer que tipo de dispositivo é a câmera que nós usamos? É um dispositivo de entrada ou de saída? Um dispositivo de entrada. A câmera é um dispositivo de entrada, ela capta a sua imagem e nós a recebemos pelo monitor. O processamento de dados consiste basicamente em uma série de operações que se aplicam a um conjunto de dados de entrada para se obter um conjunto de dados de saída, também chamados de resultados. Podemos citar vários exemplos de processamentos de dados, como procurar por um número na agenda de contatos do celular, listar os produtos mais vendidos em uma determinada empresa, calcular o valor total pago pelo cliente, imprimir os maiores compradores do mês. Então, esses são exemplos de processamento de dados. Vamos entender um pouco a respeito de dados e informação. O que é dado, ou o que são dados, e o que são informações. Os dados eles podem ser definidos como a matéria-prima originalmente obtida de uma ou mais fontes na etapa da coleta. Então, eu vou coletar os dados, vou planilhar, usando o exemplo de uma planilha, e esses dados irão se transformar em informações. Também pode ser descrito como todos os sinais com os quais o computador trabalha, ou seja, sinais brutos e sem significado individual. Depois eu explico melhor para vocês o que seria esses sinais brutos. O que é informação? Informação pode ser considerada como resultado do processamento de dados de entrada, ou seja, o dado processado e ou acabado após passar por todo o processamento. Também pode ser descrita como dados
organizados segundo uma orientação específica para o entendimento ou emprego de uma pessoa. Veja bem, eu vou citar um exemplo bem prático e simples. Um dado, ao ser pressionado uma tecla no teclado, quando eu pressiono uma tecla, ela gera uma informação, ela joga para o computador, para o processador, uma informação, e essa informação nos é apresentada através do monitor de vídeo. Vamos agora entender um pouco da história. Pois não? Alguém quer falar? Vamos entender um pouco da história desse computador. Há aproximadamente 2000 anos, e isso pode ser uma questão de concurso, foi criado o ábaco. O ábaco é um dos primeiros sistemas de computação da história, né? Porque computar quer dizer contar, né? Então, o ábaco é uma das primeiras ferramentas usadas para isto. O cuidado que vocês devem ter é: o ábaco é dito criado pelos chineses, mas ele também é atribuído aos babilônios. Então, vocês têm que ter um certo cuidado no momento da prova. Se por um acaso, pode ser que não entre uma questão como essa em uma prova, mas como a Consulplan gosta muito de pegadinha, então você tem que ter cuidado na hora de fazer a sua prova. O ábaco é dito, criado pelos chineses, mas ele também é atribuído aos babilônios, tá? A máquina Pascaline, desenvolvida por Blaise Pascal. E aí é onde irão entrar as datas importantes demais na hora de uma prova. Por volta de 1640, o matemático francês Blaise Pascal cria a Pascaline, também um objeto desenvolvido para pequenos cálculos. Leibniz, por volta de 1670, cria esse tear, né? Esse tear, ele já desenvolvia operações que se ampliavam, né? Que se colocavam acima das operações de subtração e soma. Ele já começa a trabalhar a multiplicação e a divisão. Em 1822, o matemático inglês Charles Babbage projeta a máquina das diferenças analíticas. E aí vem um outro dado importante. Muito cuidado. Quem é o pai do computador? Quem é o pai do computador? Charles Babbage. Esse cara é tido como o pai do computador. Por quê? Porque é a partir dele que o computador se torna conhecido por ter um sistema de entrada, processamento e saída, que é a base do computador. Entrada, processamento e saída. Um pouco mais à frente é que se tem início o armazenamento de informações. Coloco aí para que a gente não esqueça. Ele é o pai do computador. Aí vão acontecer momentos interessantes onde eu até já fui questionado sobre isso,
Porque existe o pai do computador e o pai da computação. Muito cuidado, muita atenção. O pai do computador é um, o pai da computação é outro, tá? Muito cuidado com essa informação. O pai do computador é Charles Babbage. E aí vocês já sabem, se perguntarem por que ele é considerado o pai do computador. Porque ele é quem lança uma máquina com a base dessa construção. A arquitetura de um computador é feita por meio de uma entrada de dados, processamento de dados e saída de dados, ou saída de informação. Tá? Estou só passando aqui, pessoal, a receber as pessoas que estão entrando depois do início. Então, para entender, o pai do computador é Charles Babbage, o pai da computação é Alan Turing. Por que esse cara é o pai da computação? Alan Turing. Ele é o pai da computação porque ele é quem cria o sistema de processamento mais avançado. Só um momento que eu estou recebendo aqui mais pessoas. Qual a importância desse Alan Turing na história da computação? Na Segunda Guerra Mundial, ele é o cara que cria uma máquina capaz de rastrear todos os navios e bombardeiros alemães. Tá? Ele é colocado muitas vezes na posição de Deus pelos amigos ou até pela namorada, porque ela dizia que ele tinha nas mãos o poder de dizer quem ia morrer e quem ia ficar vivo. Então ele foi um dos que contribuiu para que a Segunda Guerra Mundial acabasse. Tá? Então esse cara é bem interessante o trabalho dele. Só um momento, estou recebendo aqui mais alguém. Vamos lá. Então, deu para entender. Charles Babbage, pai do computador. Alan Turing, pai da computação. Desculpa. Em seguida, acontece aí o engenheiro Hermann Hollerith, né? Em 1890, ele cria um sistema de armazenamento de informação através do cartão perfurado, né? Eu não sei se vocês lembram, se é do tempo de vocês, mas é do meu tempo, nós alcançamos ainda a máquina de operador de telex. A máquina de operador de telex, ela trabalhava com o cartão perfurado. Então, quando nós, fitas, né, fitas perfuradas. Então, quando nós queríamos armazenar uma informação, nós digitávamos um texto qualquer e esse texto ele era guardado em fitas, né? Coisa muito volátil, era muito fácil de se perder. Então, ele é o cara que dá origem a esse tipo de processamento de dados. Ele processava e armazenava. Esse cara começa um trabalho voltado para o serviço norte-americano, né? o censo norte-americano. Então, o que demorava 8 anos para se ter um resultado, depois da criação da máquina desse cara, os Estados Unidos teve em torno de 3 anos a resposta para o censo, tá bom? Então, mesmo
sendo algo que demorou a sair, ou demorava, mas de 8 para 3 anos já tinha uma redução muito grande. Tem aí um texto, normalmente eu não leio muito, porque o que vai importar mais para vocês nesses textos são as datas, tanto que eu destaquei, né? Em 1930 é que se começa o desenvolvimento dos computadores eletromecânicos. Guardem bem essas datas. 1930, eletromecânicos. Sendo que em 1941 é que é construído o primeiro computador eletromecânico programável de utilização geral. E aí a gente vai ter que ter um certo cuidado, né? Porque esses computadores eram trabalhados, eles eram ligados por chaves através de relés. Eles executavam operações de soma e comparação como exemplo. No ano de 1944, na Universidade de Harvard, o professor Aiken criou um computador eletromecânico denominado, aí começam os primeiros computadores e mais conhecidos, Mark I, que possuía basicamente 3 estágios fundamentais: entrada dos dados via cartões perfurados, processamento dos dados utilizando memórias, que seriam as engrenagens que iriam trabalhar perfurando os cartões, e a saída, que nada mais era que o resultado de todo o processamento. Então, continua ali em cima do que Charles Babbage fez. E aí está o Mark I, tá? Algo fantástico que nós víamos naqueles filmes antigos, né? ENIAC. Vocês vão ouvir falar demais no ENIAC. Em 1946, houve uma grande evolução dos computadores com a criação do primeiro computador eletrônico. Lembrem-se, o Mark I, eletromecânico. O ENIAC, eletrônico, denominado, né, de propósito geral, denominado ENIAC. Era uma máquina enorme que pesava aproximadamente 30 toneladas e continha cerca de 18.000 válvulas. O ENIAC inaugurou a primeira geração de computadores. Vejam bem, pessoal, vocês perceberem como a tecnologia ela chegou no nosso país. Nós tivemos o primeiro computador desse tipo aí. Nós dizíamos que nós andávamos por dentro dos computadores. Hoje, eles estão em nossos bolsos, né? Então, o homem, o operador, trabalhando nessas máquinas, o primeiro computador vendido no Brasil veio para... meu Deus, agora eu esqueci o nome do local. Aquele local lá dos cavalos, de corrida de cavalos em São Paulo, se não me engano. Então, foi lá para esse lugar, para as apostas de cavalos, que o primeiro computador foi comprado. Aí nós temos uma evolução. 1960, 1970, 1980, 90, 2000, 2010, 2015. Olha só. O que eu quero alertar, eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte: as gerações de computadores até a década de 90, quando chega em 2000, ela já não tem esse de 2000 a 2010, uma evolução tão espaçosa, tá? Já não há essa de 2000 até 2010.
houveram muitas mudanças entre 2000 e 2010, tá? Já de 1980 para 1990, houve muita mudança, mas não foi tão drástica quanto de 2000 até 2010. Mas, quando se fala em geração de computadores, primeira geração, segunda, terceira e quarta geração, ela se resume em espaços de 10 em 10 anos. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Espaços de 10 em 10 anos, tá? Depois da quarta geração, a gente já começa a perceber que os espaços eles vão se estreitando, e hoje, a cada segundo, nasce uma nova coisa no mundo, né, da tecnologia. Então, vamos ver aí, já que nós sabemos que a primeira geração foi a geração dos computadores eletrônicos, e esses computadores trabalhavam à base de válvulas. O grande problema desses computadores era que eles eram muito caros. As válvulas queimavam com frequência, né? Eram computadores de primeira geração, funcionavam por meio de circuito de válvulas eletrônicas, possuía uso restrito, além de serem imensos e consumirem muita energia. Então, um computador desse, só quem tinha condições de ter... Professor, Pois não? tem pessoas avisando no grupo que está tentando entrar, só que não está sendo aceito na sala. Já dei aqui, obrigado, já recebi eles aqui, já voltei para lá, deixa eles entrarem aqui para eu retornar. Sempre que vocês puderem me ajudar nesse sentido, façam, porque eu saio da tela aqui do Meet e vou lá para o PowerPoint, aí vamos ver se elas entraram. Mas parece que não entraram. Deixa eu esperar só. Avisem, por favor, aí no grupo que elas podem entrar, que eu estou esperando. Pessoal, vocês vão ouvir de vez em quando uma fala aqui de outras pessoas, porque aqui do lado do meu escritório funciona um churrasquinho, que é o lugar que a gente vai comemorar aí a passagem de vocês, viu? A entrada de vocês em Macaíba, a gente vai comemorar aqui nesse churrasquinho. Josialba entrou. Quem mais? Quem mais? Pode avisar aí que eu estou esperando eles entrarem. Márcia Sueli. Boa noite, boa noite. Procurem sempre interagir. Pode cortar a minha fala no momento que vocês precisarem, que quiserem fazer alguma pergunta. Vou deixar aqui muito claro para vocês que eu me esforço para aprender. Nós nunca sabemos tudo, né? Nós estamos sempre aprendendo. Então, a ajuda de vocês vai ser sempre muito bem-vinda. Eu digo sempre o seguinte, que o combustível de qualquer professor é o aluno. Um aluno que interage, que tem um bom feedback, ele faz com que a gente se alimente mais ainda da vontade de pesquisar, de correr atrás, para que o conteúdo seja cada vez mais rico para vocês. E eu quero pedir também, né? Quero continuar pedindo a vocês que multipliquem, porque hoje nós somos um grupo com quase 190 e poucas pessoas, 170, 180, não sei. Para um grupo que se iniciou há 2 dias, foi muito rápido. Daiane, boa noite. Josialba, boa noite. Vamos lá, vamos dar continuidade. Se mais alguém tentar entrar, aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou fazer melhor. Eu vou criar uma sala de aula virtual e vou deixar um botão lá para quem for querendo entrar não precisar pedir permissão, tá ok?
aí as pessoas vão poder entrar direto, sem precisar pedir permissão para entrar. Tem mais alguém? Deixa eu só receber aqui Silvana. Só um momento. Tá ficando bonito, viu? Tô gostando. Boa noite, Daiane. Olá, boa noite. Só um momento. Silvana entrou. Vamos continuar. Se alguém mais pedir para entrar, vocês me avisam. Então, pessoal, a primeira geração de computadores, o único problema é que essas válvulas queimavam muito. E aí, por elas queimarem muito, o que é que acontecia? As empresas gastavam demais. Elas tinham que ter um estoque muito grande de válvulas. Então, só quem podia ter computadores desse porte eram empresas muito grandes. Quem é que lembra aí o nome, hein, daquele lugar que corre cavalo, hein? Eu sei que é o hipódromo, não sei, mas tem um nome lá em São Paulo, o nome desse local. Espera aí que está chegando mais alguém. Josilene. Pessoal, eu também vou convidar vocês, viu, professora Kátia está aí, Josialba está aí, já foram Kátia é minha aluna, Josialba já foi minha aluna, e eu quero convidar vocês para o encerramento de nossa turma no Núcleo de Tecnologia, quem morar em Natal, ou até mesmo quem puder vir, dia 15 nós vamos estar aí com música ao vivo, é uma forma da gente se confraternizar, se conhecer, tá bom? Leva um pratinho qualquer, uma coisinha pequena, e aí a gente vai ter lá um forró, uma festa, um comes e bebes, e todo mundo se encontrar por lá. Vamos lá, vou continuar. Então, a segunda geração... Pois não? É Paulo. Pois não. Hipódromo mesmo, viu? É? É hipódromo mesmo, o nome lá do... Hipódromo, né? Mas, rapaz, mas tem um nome lá, viu, Paulo? Tem um nome desse hipódromo. Tem um nome lá, era o de São Paulo. Jockey Club. Jockey Club, isso. Obrigado, Paulo. Então, o pessoal, Paulo aí é o responsável, é um dos responsáveis também pela multiplicação desse trabalho nosso, né? Aí, esse 0800 aqui em Natal. Kátia, né? Aí, Kátia é uma parceirona, né, da nossa web rádio e TV, contribui aí conosco para que a gente esteja no ar. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, a segunda geração de computadores já trouxe alguns benefícios, mais um cuidado para a prova. Quais os benefícios da segunda geração? Redução no tamanho dos equipamentos é o primeiro benefício. Segundo benefício, deixa de se trabalhar com válvulas para se trabalhar com transistores ou transistores. O que é que acontece com isso? Economia. A economia na perda de material. Então, se deixa de... Está chegando mais gente. Se deixa de perder tanto dinheiro, né, com a queima das válvulas, para se ter aí o transistor, que não tinha tanto perigo de se perder. Então está aí a imagem dos transistores. Até hoje, pessoal, até hoje, alguns computadores, ou a maioria dos computadores, ou quase todos os computadores, trabalham com transistores em seus processadores. Tá bom? Terceira geração de computadores, entre 1965 e 1971. Olha o absurdo, olha o absurdo. Em 1971,
os primeiros microcomputadores começam a ser lançados no mundo. Sabe quando chegou um microcomputador no Brasil? Década de 80, por volta de 80, tá? Os primeiros PCs microcomputadores chegam por volta da década de 80, que eram os XT. Então, vamos lá. Os computadores de terceira geração já utilizam circuitos integrados, ou CI. Ele já tem os ICs, né? Os CIs, em lugar de transistores. Ou seja, eles trabalham aquelas pastilhas, né, lá de silício e criam os transistores, os CIs. O que é importante nessas gerações, vou repetir, datas. Essas datas são muito importantes. A quarta geração de computadores teve início em 1971, quando finda a terceira geração e tem-se início a quarta geração. É quando nós recebemos os primeiros microcomputadores. Esses microcomputadores, eles têm a sua base microprocessadores. E aí eu coloco a imagem de 2 processadores que, quando se coloca à luz de microscópios, a gente pode captar aí nesses microprocessadores centenas de transistores, tá bom? Então, quando a Intel lançou o primeiro microprocessador Intel 4004, muito mais potente que os circuitos SSI, né, que são os CIs em larga escala, de até então, e só se terminou em 1981 com o lançamento dos circuitos em ultra grande escala. Tá? O que é importante vocês absorverem disso aí? Que em 1971, só isso, 1971, foi lançado o primeiro microprocessador. Tá? A redução em tamanho dos computadores ficam maiores ainda. Já existiam os mini computadores, tá? Já existiam os mini, que podiam também ser chamados de computadores pessoais. Quem teve acesso aqui em Natal à Data Norte, né, até pouco tempo, existiam na Data Norte mini computadores, né, que eram computadores menores, como também existiam os grandes computadores que a gente passeava por dentro deles. Em 81, os microcomputadores acontecem. Primeiro microcomputador. Vocês observam 2 entradas, né, e saída ao mesmo tempo de discos. Né? Os discos começam a ser usados, discos magnéticos, para armazenamento de informação. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Agora eu estou trabalhando. Quinta geração dos computadores. Quinta geração dos computadores. A quinta geração, pessoal, a partir da quinta geração é quando nós falamos, né, depois da década de 80, nós falamos do surgimento de novíssima tecnologia, tá certo? Nós falamos aí de robótica, nós falamos de web rádio e TV, nós falamos de drones, nós falamos de realidade virtual, realidade aumentada. Tudo isso, mais à frente, nós vamos ver também, tá? Eu só quero que vocês percebam que depois da quinta geração é que outras coisas vão surgir. Vamos lá. Base do funcionamento de um computador. Qual é a base do funcionamento de um computador? Guardem
tudo isso aí, tá? A base do funcionamento é CPU. Puxa vida, só um momentinho, pessoal, um momento. Eu estou dizendo que eu estou dando era o respeito. Então, a base desse computador, que é a CPU, toda a informação que entra pelo teclado, como vocês veem aí, pelo scanner, pela webcam, pelo microfone ou pela captura de vídeo, que é a webcam, vai para o processador, né? Esse processador em contato direto com outras ferramentas, eu vou chamar assim, que é a memória RAM, a cache, a BIOS, né? Ou HD, CD e DVD, faz todo esse, envolve todas essas informações e manda para a saída. E os periféricos de saída tem aí monitor, impressora, caixa de som, indicadores luminosos e várias outras fontes de saída de informação. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Não. Então, veja bem, vamos começar a arrochar mais o nó, né? Vamos começar a esquentar os miolos de vocês. Dar um nó na cabeça. Vejam bem, o computador, pessoal, não entende além disso aí. 0 e 1. O computador entende impulsos elétricos. O sistema binário, que é o sistema entendido pelo computador, só reconhece o número 1 e o número 0, que é o ligado, número 1, e desligado, o 0. Aí é quando nós começamos a perceber o sistema de armazenamento. Como tudo isso começou? Eles pegam 1 e 0 e dizem assim: o conjunto de 8 uns e zeros formam o byte, que é a mesma coisa que um caractere. E aí eu coloquei aí um exemplo: 11, 00, 10 e 01, eles não podem se repetir, porque ele diz assim: um byte é o conjunto de 8 bits. Se um bit é 1 e 0, um byte é o conjunto de 8 bits. Só uma questão bonita para a gente dormir pensando. Um byte é o conjunto de 8 bits. E o que é um byte? Um byte é a mesma coisa que uma letra, um número, um espaço, um acento. Tudo isso, qualquer coisa que for impressa na tela de um computador, é um caractere. A barra de espaço que você pressiona é um caractere, tá? Ele é lido como um caractere. Como ocorre a transformação de valores em caracteres? Olha que coisa linda. Você tem lá em cima 11, 00, 10 e 01. Olha como acontece o cálculo. Ele vai pegar da direita para a esquerda os valores e multiplicar por 2. Por que ele multiplica por 2? Porque ele está falando de binário. Então, vamos começar com o primeiro valor.
1 vezes 2. De trás para frente, o primeiro número é o 1. 1 vezes 2, mais. Nesse caso aqui, eu peguei da esquerda para a direita. 1 vezes 2 de novo, mais. 0 vezes 2, mais. 0 vezes 2, mais. 1 vezes 2, mais 0 vezes 2, 0 vezes 2 e 1 vezes 2. Vou explicar para vocês porque eu falei da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, eu escrevi, tá? Eu escrevi os valores. O primeiro 1 da esquerda vezes multiplicado por 2, somado do segundo 1 multiplicado por 2 e assim por diante. Agora eu venho da direita para a esquerda. Vou elevar a 0 o primeiro valor, o primeiro 1. 1 vezes 2 elevado a 0. 0 vezes 2 elevado a 1. E aí eu vou sair contando da direita para a esquerda. Henrique, para que tudo isso? Para vocês entenderem como é que acontece uma letra. Vamos ver o que é que significa 1, 0, 0, 1, 0 e 0, 1. Às vezes, pessoal, a gente está trabalhando no computador e maltrata o coitado, né? Ele fazendo o maior esforço para nos dar a informação da melhor maneira possível. Deixa eu ver se chegou alguém. A gente ainda olha assim para ele e diz, que computador lento, que coisa chata, né? Só que ele está se esforçando para fazer o melhor. Então, quando você pressiona uma letra, uma letrinha, ele vai fazer tudo isso aí para você, para poder fazer com que essa letra, em questão de milésimos de segundos, ou até mais rápido ainda, estampar a letra na tela para você, e você ainda chama ele de lento. E aí, depois de calcular, o primeiro 0, todo número elevado a 0 é 1. Então, 1 vezes 1, né? Aí eu venho da esquerda para a direita agora. 1 vezes 2 elevado à sétima. 2 7 vezes é igual a 128. Então, 1 vezes 128 mais 1 vezes 64 vai dar isso aí, ó. 128 mais 64 tal, e o total vai ser 201. Aí acontece a mágica. Existe uma tabela chamada tabela ESC. A tabela ESC, pessoal, não é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui é outra tabela. Essa é uma tabela de múltiplos, onde a gente vai mostrar lá na frente o que são as unidades de medida. Então, a tabela ESC é uma tabela com aproximadamente 255, 256 caracteres. Qual foi o número que foi apresentado lá em decimal depois que os cálculos binários foram feitos? O número que foi apresentado foi o 201. Aí você vai na tabela ESC, procura... Pois não? Quem falou? Eu não, mas tem gente querendo entrar, Henrique. Eu já aceitei uma pessoa aí. Tem mais gente por aí, viu? Isso, vamos ver se o pessoal está com entrar. dificuldade. Vamos ver se entra mais alguém. A próxima aula eu vou fazer isso. Eu vou criar a sala de aula e aí vocês vão se cadastrar a essa sala de aula. E quando vocês forem entrar na live, aí vocês só clicam no botão do Meet e já tem acesso direto. Manda aí no grupo, por favor, Paulo. Diga aí que quem quiser entrar, eu estou esperando, eu aguardo. Ok. Eu vou colocar o link de novo. Tá. Daiane, Márcia Sueli, Josialba, Irani, Vitória Cabral, Silvana Soares, Paula Lima, Kátia Gomes, Romerito, Jobson, Elidiane,
Eliana, Fabiana, Ana Garcia, Antônia Alves. 2, 4, 6, 8, 10. Tem mais alguém? É porque eu não estou conseguindo ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir aqui esse tamanho para poder ver mais gente. Diminui, mas não aparece mais. Vamos lá. O pessoal está demorando a entrar, senão a gente perde tempo aqui. Eu vou entrar aqui, aí logo em seguida eu volto. Então, a informática, na informática, a memória representa todos os dispositivos que podem armazenar informações. Essas informações elas podem ser armazenadas de forma temporária ou permanente. Pessoal, isso aqui parece brincadeira, mas quem fez cursinho de informática aí, informática básica, passou muito pelo que eu vou falar aqui agora. Estou voltando aqui para a tela do Meet só para perguntar para vocês, antes de vocês visualizarem lá a minha tela. Pessoal, alguém, Fabiana, você fez informática básica? Eliana, Eliane, quem fez informática básica? Por favor, me ajuda aí. Quando vocês fizeram informática básica em algum cursinho da vida, a memória de um computador se divide em quantas partes? Escreve aí, por favor. É importante que a gente interaja para vocês não terem sono. Em quantas partes se divide a memória de um computador? Vocês sabem? Isso daí. Valeu, Paulo. 2. Agora vamos, do jeito que Paulo respondeu correto. Jobson, onde foi que você viu isso? No seu curso de informática básica? Na universidade? Porque, na maioria das vezes, as pessoas... Kátia, 2, né? São 2, tá? Agora, poucas são as pessoas que respondem do jeito que Jobson fez aí. São 2, beleza. Primária e secundária, né? Mas alguém aprendeu diferente? Alguém aprendeu diferente? Alguém aprendeu diferente, né? Margarida, boa noite. Pois bem, se alguém aprendeu diferente, aprendeu assim. A memória se divide em 2, RAM e ROM. Não foi assim? Ela se divide Eu em 2. aprendi assim. Josiaba aprendeu assim? Foi. Aprendeu não. Se você disser que aprendeu assim de novo, eu puxo seus cabelos. Que você se lembra que eu disse que nunca dissessem isso. Você aprendeu comigo. Mas faz tempo. Pois faz muito tempo. Mas eu disse... rapaz, como é que pode? Me fazendo vergonha na frente do povo, né, Josiaba? Eu disse que a memória se dividia em 2, do jeito que Jobson falou. Principal e secundária. Ou primária e secundária. Agora, a principal se divide em quantas, Jobson? A principal se divide em quantas? Vamos lá, Elidiane. Diz aí, Antônio Alves, Romerito. A primária se divide em quantas? Vixe, aí eu não lembro não, só sei que...
Só sabe que é principal e secundária, né? Aí eu não lembro não, só sei que a principal é essencial para o computador funcionar. Perfeito. Então, pessoal, veja bem, a principal, isso aí pode ser questão de uma prova. Porque numa prova, as pessoas sempre vão achando que vai estar uma informação muito complexa. Mas na informática tudo é complexo. Por quê? Porque a informática você usa no dia a dia. Você está ali no computador. Na hora da prova, você pensa que tem gravado tudo o que você faz no computador e não tem. E aí é ela que reprova você. Você estuda para matemática, se mata em matemática, se mata em português, se mata nas questões de lógica, se mata em uma porrada de coisa. Quando chega lá na informática, se quebra. Por quê? Porque ela reprova. Pois bem, a memória principal se divide em duas, RAM e ROM. Por isso que Jobson falou que quando aprendeu, ele diz que é a memória que faz com que importante para o computador funcionar, né? Porque vocês já devem ter levado o computador para alguém consertar e a pessoa tira o pentezinho de memória e passa uma borracha. Aquela memória é a memória RAM. Se aquela memória está com problema, o computador não inicia. Se a BIOS, que é a memória ROM, não estiver legal, o computador também não inicia. Então, elas são de extrema importância para o iniciar de um computador. E aí, pessoal, eu não coloquei essa informação na aula, né, do PowerPoint, mas eu vou colocar aqui para vocês. O ato de início de um computador é chamado de boot. Tá? Boot. E a primeira vez que você pressiona o botão Power para ligar o computador, você deu um boot frio. Guardem isso aí, B-O-O-T, frio, boot frio. Já foi questão de concurso. Boot frio é o ato de ligar pela primeira vez o seu computador. Boot quente. O que é o boot quente? É quando você reseta a sua máquina. O computador possui botões Power e Reset ou Reset, né? Então, esses dois botões, um é para ligar e o outro é para reiniciar. O ato de reiniciar a máquina é dito boot quente. Questão de concurso, viu? Isso aí já foi questão. Pode procurar que vocês vão encontrar. Já foi questão de concurso. Boot frio e boot quente. Vamos voltar aqui. Então, a memória principal e secundária. A principal, ela é composta de RAM e ROM. RAM, memória de acesso aleatório, ou seja, o pente de memória conserva informações enquanto o computador estiver funcionando. Quando você desliga o computador, as informações que estão no pente de memória se perdem. Portanto, quando você estiver trabalhando no seu computador, hoje já é mais difícil, né? Hoje já existem sistemas que você está digitando algo no Word. Quando você termina de digitar, se der um pau, uma queda de energia, alguma coisa do tipo, quando você liga o computador, ele recuperou a informação. Mas antes não era assim, antes você perdia, né? Já fui socorrer algumas pessoas que ocorreu isso. Bom, vamos dar continuidade. Memória ROM, que é a memória ROM. A memória ROM é uma memória de somente leitura, ou seja, ela não é volátil. As informações não devem se perder. As informações já vêm gravadas na BIOS. Gravem. A memória volátil é a RAM. A memória não volátil é a ROM.
Aí eu mostro alguns modelos de memória RAM, né? Uma é o cara pegando a memória e colocando no slot de um notebook. Essa é uma memória RAM de notebook. Esta outra, que vai aparecer aí, né? Ele está mostrando aí o que é o slot. Slot é o espaço reservado para receber as memórias. Bom, aí eu mostro a memória ROM, né? Esse é um tipo de memória ROM, BIOS. Hoje já está um pouco mais moderno. Vamos lá. Pessoal, se eu disse que a memória principal é RAM e ROM, a memória secundária é a memória dos discos. Só que discos, para nós, não é mais algo redondo. Unidade de armazenamento ou disco pode ser algo comprido. Um pendrive, por exemplo, é um disco, é um espaço para armazenamento de informação. Então, eu digo para as pessoas o seguinte, que é importante você saber o que são os espaços para armazenamento, mas é importante você também saber que elas são representadas por letras. Unidade A, unidade B, unidade C, unidade D e assim por diante. Algumas unidades elas já vêm prontas no seu computador. Outras unidades elas aparecem, elas surgem a partir do momento em que você espeta um disco ou uma unidade de leitura em seu computador. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se esse rapaz aqui me atende. Bom, na informática, vamos ver aqui. Opa, ele foi muito além. Só um momento. Eu coloquei aqui mostrando que ele representa as representações das unidades de disco, né? A, B, C e D. Ok? E aqui nessa outra informação, mais para mostrar para vocês o seguinte, como vai funcionar a estrutura de um computador. Então, a estrutura de um computador que é representada pela unidade de disco, e nós vamos mais à frente falar, quando nós entrarmos no Explorer, nós vamos falar de pastas e arquivos. As unidades de disco, elas estão muito bem apresentadas no momento em que você entra no Windows Explorer, né? Ela vai estar com o nome disco local ou novo volume, que é quando eu vou falar de particionamento. O que é particionar um disco? Tá? Particionar é criar ou dividir em partes. Quando você compra um computador, esse computador vem com uma unidade de disco. Não é um HD. Ela pode vir com um HD e ter várias unidades de disco. Unidade de disco não é a mesma coisa que HD. Quando eu digo meu computador tem um HD, mas tem tantas unidades de disco. Ela pode ter um leitor de CD-ROM, ela pode ter o HD,
ela pode ter um leitor de DVD. Então, existem várias unidades de disco, mas o HD ele é único. Você pode até ter 2, 3 HDs no seu computador, mas as unidades de disco é uma outra informação, tá bom? Então, no meu caso aqui, no meu computador, eu tenho 2 unidades de disco. Eu tenho um disco rígido com 2 unidades. Por quê? Porque eu particionei. A segunda unidade de disco, ela é a unidade que eu vou guardar dados. É através dela, eu faço o seguinte no meu computador. A unidade C eu deixo para sistema operacional e principais programas. A unidade D, que é a unidade particionada, eu deixo para os arquivos, porque normalmente só vai dar problema na unidade C, no sistema operacional, né? E aí eu guardo os arquivos na unidade D. Pessoal, eu quero abrir espaço para algum questionamento de vocês, para alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham. Pode ser em relação ao que vocês viram agora e pode ser em relação ao que pode vir. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer no chat, pode abrir o microfone. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Pronto. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui que eu acho que deu um errinho num slide aqui. Guardei umas informações para vocês, mas é só porque eu repeti. E aí, pessoal, vamos se divertir aqui um pouquinho. Se divertir aqui com uma questão. Só sabendo. uma dúvida, Henrique. Pois não. Recapitulando, a RAM ela é volátil. Sim. E ela, o que você disse mesmo, aquela outra característica a dela? Memória volátil. Ela Não, conserva informações. Isso, conserva informações. Enquanto o computador estiver ligado. Ou seja, qualquer comando por você executado, a RAM absorve. Certo? Tanto que tem teclas aí, as teclas de função, por exemplo, que, se não me engano, é F3 ou é F4, ela repete o último comando por você executado. Pelo menos na época do DOS, a gente fazia muito isso. Então, a memória RAM, ela conserva essas informações. A partir do momento que você desliga o computador, ela limpa, ela perde tudo. Já a memória... Por isso ela é chamada de volátil. Já a memória ruim, ela vem de fábrica, vem de... Com relação a quê? Bota aquele slide lá, por favor. Só um momento. O slide da memória... Volta. Volta. Deixa eu ver aqui qual é. Volta. Não, acho que foi mais para frente. Foi depois aí. Aí, mais para frente. Próxima tecla. Isso. Memória de somente leitura. É isso que eu queria ver. Tá, era só esse detalhe aí, essa característica. Tá. Read Only Memory. Essa memória de somente leitura é porque ela não pode gravar. Você não pode gravar nela. Você somente lê. Tanto que hoje, nas edições de
trabalhos em nuvem, os arquivos compartilhados, eles têm lá um comandozinho que quem detém os direitos sobre aquele documento, compartilhando com alguém, pode dizer se a pessoa com quem ele compartilhou pode ter acesso de somente leitura, de edição, né? Então, é nesse sentido. A memória ROM, ela não pode ser gravada, você não armazena informações nela. Ela é de somente leitura, você só pode ler. Ok, obrigado. Agora, isso Paulo, é questionável. Por quê? Existem pessoas que formatam a BIOS e gravam novamente nela. Então, em questão de concurso, aí nós dizemos que ela é de somente leitura, tá? Mas se partir para área técnica, aí o técnico pode formatar uma BIOS. Ele pode fazer alterações, ele pode limpar a BIOS e reinstalar, usar as aplicações da BIOS novamente. O dizer que ela é de somente leitura ou que ela não é volátil é mais para concurso. Ok, valeu. Seguir? Vamos lá para a pergunta? Sabemos que um computador é composto por partes. Essas partes dividem-se em dispositivos de entrada e dispositivos de saída de informações. Quais desses dispositivos não são de saída? Teclado, memória ROM, disco rígido ou unidade central de processamento? Vamos ver aí se era 0 ou 10. Se quiser pode digitar, viu? Agora eu vou esperar quase todo mundo digitar para ver se o pessoal está assistindo a aula mesmo. Letra A, B, C ou D. O que aí não é dispositivo de saída? Repete aí as respostas que eu não estou conseguindo ler aqui, não. Tá. Por favor. Letra A. Letra A, teclado. Letra B, ROM, que é a memória ROM. Letra C, disco rígido. E letra D, unidade central de processamento. Duas B até agora. Vamos lá. Ele pergunta assim, ó, quais desses dispositivos... vamos lá. Sabemos que um computador é composto por partes. Essas partes dividem-se em dispositivos de entrada e dispositivos de saída de informações. Quais desses dispositivos, ou seja, dos dispositivos que estão relacionados, não são de saída? Então, você tem mais de um. Ele fala, Isso aí foi uma questão que eu criei. Ele pergunta... não é uma questão de múltipla escolha, tá certo? É uma questão onde você pode marcar várias alternativas. Quais desses dispositivos não são de saída? eu acho que a letra ficou embaçada, é a B? Teclado Não, é de peraí. saída? Não, peraí, tem falando da memória RAM, porque ele fala em memória, né? O Do teclado, computador. ele pergunta dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Aí ele pergunta, Bastado. qual desses não é dispositivo de saída? O teclado é de saída? Não, é de entrada. Perfeito. Não. Então já é um deles, né? O teclado, a letra A está correto.
Correto. Se você marcasse, estaria correto. Ele não é um dispositivo de saída, né? A memória ROM é um dispositivo de saída? Sim. Não. Não? Não, na memória ROM nem entra nem sai informação, né? A memória ROM é um dispositivo para inicialização da sua máquina. Já ouviram falar no setup da máquina? Sim. O setup Já, da mas não máquina é a memória ROM. Então, mais uma questão aí para... O disco rígido é um dispositivo de saída? É. O disco rígido é um dispositivo de saída? Bora participar, pessoal. Hein? Vamos participar, pessoal. Silvana já correu. É um dispositivo de saída. Eu não vou responder essa questão. Vou deixar vocês aí para no chat a gente discutir. Então, aqui para outra. A memória do computador. As que vocês acertarem, a gente responde. As que vocês ficarem em dúvida, a gente vai discutir no chat. A memória do computador, também conhecida como memória principal ou memória de sistema, responsável pelo armazenamento temporário de dados e de instruções utilizadas pelos dispositivos periféricos vou repetir, a memória do computador, também conhecida como memória principal ou memória de sistema, responsável pelo armazenamento temporário. Pessoal, só aí já dava para matar, não dá não? É a RAM. Menino. É ela mesmo. Tá vendo? As questões de uma prova, seja de informática ou seja qualquer modalidade, vai depender muito de uma boa leitura, tá? Porque no meio da questão vai estar a resposta. A memória do computador, também conhecida como memória principal ou memória de sistema, responsável pelo armazenamento temporário dos dados e de instruções utilizadas pelos dispositivos periféricos RAM, letra A, ROM, letra B, C, disco rígido e D, unidade central CPU. Então, pessoal, o macete... O disco rígido. Hein? O disco rígido. Não, tu quer apanhar, não acredito. Josialba, Mas não. tu respondeu a alternativa certa, memória RAM. Aí falou disco rígido. Vamos lá, então. A memória RAM é uma memória de acesso aleatório. Ou seja, ela permanece com a informação enquanto o computador estiver ligado. E lá em cima na Não, questão... é do disco rígido. E lá em O que é o cima... disco rígido? Peraí, lá em cima na questão diz assim, que ela é uma memória responsável pelo armazenamento temporário. Então, a resposta letra A seria a resposta certa. O disco rígido que Josialba falou. O disco rígido armazena temporariamente? Sim. Sim, não. Sim e não. Ele iria armazenar temporariamente se eu estiver trabalhando e de repente não quero mais o arquivo e apago, né? Então ele vai excluir, a informação vai ficar por pouco tempo.
mas não é automático, é algo mecânico. Eu tenho que excluir, certo? O disco rígido ele contém a informação permanentemente. A CPU, não. A CPU processa. A CPU processa. Ela envia para os dispositivos de saída, mas ela não é um dispositivo de saída. A resposta certa é qual, Josialba? Pessoal, Irani, você... A RAM é a segunda pergunta? Letra A. É a memória RAM. Letra A é a memória RAM. Ok? Vamos aqui para Mas uma o que é o outra. disco rígido? Hein? O que é o disco rígido? Conceito. O que é o disco O rígido? que é? O disco rígido, Josialba, é o disco, é a unidade de armazenamento que guarda no seu computador todas as informações que você vê na tela. Exemplo, quando você liga o seu computador, o Windows inicia. Quando o Windows iniciar, é porque ele está instalado no disco rígido. Você tem o Word, Excel, PowerPoint no seu computador porque eles estão instalados no disco rígido. Tudo que você tiver no seu computador está no disco rígido. Entendeu o que é o disco rígido? Entendi. Henrique, Oi. posso fazer uma pergunta em cima desse disco rígido aí, o Pode HD? sim, se eu souber eu respondo. Pode cair, né, também. O disco rígido é um local de entrada e de saída? Não. 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 Que armazena, então ele é de... Boa pergunta, viu, Paulo? Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, pessoal, dispositivo de entrada e saída, quando nós nos referimos a disco, o disco não é dispositivo de entrada e de saída de informação, tá? Qualquer disco, exemplo, você manuseia, você manipula o pendrive, não é verdade? Você pode levar e trazer ele para onde quer, não é assim? Ele é um dispositivo de entrada ou de saída. Olha a Ana Garcia dizendo aí, fala, Okay. Desbloqueia, Ana, o seu microfone. Professor, quando a gente coloca, quando a gente tira. Você É coloca dispositivo e de tira entrada. e guarda a informação e leva para onde quer, né? Exatamente. Errou, Ana. Errou. Certo? Mas é isso que eu quero. Eu quero que vocês interajam. Por quê? Vitória, tu tá dizendo que é também? Não acredito, Vitória. Não é. Pessoal, o pendrive não é um dispositivo de entrada nem de saída. Nenhuma unidade. Deixa eu conceituar melhor. Nenhuma unidade de disco, nenhuma unidade secundária, nenhum espaço para armazenamento apenas de... Não, Jobson, não. Nenhuma unidade de armazenamento é dispositivo de entrada ou de saída, é periférico de entrada ou de saída, tá bom? Não. Então, os discos, eles não são nem de entrada nem de saída. Perfeito, Discos. eles são de armazenamento. Eles são de armazenamento. O pendrive é memória. Memória é para armazenar. As nuvens, os drives na nuvem, são memórias. São espaços para armazenamento. Não são espaços para você enviar o arquivo ou receber o arquivo. Tá? Entendi, sim. Hein? Ok, Josiel? Entendi.
mamãe. Então, peraí, deixa eu só receber uma pessoa que está entrando agora, Rayane. Então, olha só. Os discos, eles não são periféricos, eles são unidades de armazenamento, eles são memórias, tá certo? Aí, olha só como é fácil, O computador é composto por portas. Pessoal, vocês sabem o que é uma porta USB? No caso do HD, não seria periférico de entrada ou saída? Também não, Jobson. Então, pendrive, nuvem, são tudo de armazenamento perfeito, Vitória. Perfeito. Cadê Vitória? Ah, estou vendo, Vitória Cabral. Perfeito. Agora, Vitória, Jobson, o que é o periférico de entrada ou de saída? O leitor de CD-ROM. Quando você aperta que a portinha abre para você colocar o CD ou o DVD. Quando você abre, que coloca o CD e fecha, aquilo é um dispositivo de entrada e saída de informação. Quando você pega o pendrive e espeta no computador, você espeta numa porta chamada USB. Aquela porta USB é o dispositivo de entrada ou de saída de informação. Aquela portinha lá que você bota o pendrive. Aquilo é o periférico de entrada ou saída de informação. Pessoal, isso aí tranquilamente pode ser uma questão de prova, viu? Sem dúvida. Tranquilamente pode ser uma questão de prova e muita gente cai porque é uma pegadinha. Porque pouca gente sabe que um pendrive... Vai ter gente que vai pensar que por ele estar fora do computador é um periférico de entrada ou de saída. Mas vocês têm um macete, guardem sempre essa informação. Aquilo que é para armazenar informação não é dispositivo de entrada ou de saída. Tá ok? Deixa eu ver só se tem outra questão aqui. Tem uma questão aqui da Fundatec. Considerando as grandezas computacionais, qual quantidade em kilobytes corresponde? Isso aqui vocês não viram ainda, tá? A gente ainda vai ver, certo? A gente ainda vai ver, eu não vou trabalhar isso aqui com vocês hoje, não. Porque eu vou apresentar para vocês uma tabela, onde, aliás, eu passei bem rápido por ela, que é essa tabela aqui, ó. Tabela de byte, kbyte e kilobyte. Só um momento. A tabela aqui. É importante, pessoal, que vocês entendam. Existem leituras em bits, em bytes, né? Sistema binário. Existe o binário, o decimal e o octal. Mas para o concurso, a gente não vai se aprofundar nisso, não. Para o concurso, a gente só vai precisar entender uma coisa. Que se na prova cair assim, qual a menor unidade de informação de um computador? Vocês vão dizer bit, porque só possui duas informações, 0 ou 1. Qual a menor unidade de informação de um computador? É o bit, porque só lê 0 e 1. Quantos bits tem um byte? Aí vocês vão dizer 8 bits. Eles podem se repetir? Não. Certo? Não. Aí ele faz o seguinte. Um byte equivale a 8 bits. Qual é a segunda unidade depois do byte? Isso aqui é importante você saber.
essa tabela é importante você conhecer. Byte, kbyte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Tem muita gente que fez curso de informática, eu não vou nem dizer o nome, mas não lembra disso, tá? Não sabe isso. Tem pessoas que usam o pendrive, aí a pessoa pergunta, quantos gigas tem teu pendrive? A pessoa até diz, tem 8 gigas, tem 16 gigas, tem 32, mas não sabe nem o que danado é aquilo. Só sabe que tem espaço para armazenar, mas não sabe de onde se origina, por quê. Tudo tem unidade de medida. O quilo, aliás, o peso é o quilo. Para o peso, nós temos o quilo, né? Para a distância, né? A distância, nós temos o metro, né? Nós temos o decímetro, centímetro. Para a velocidade, nós temos quilômetro por hora. Para o armazenamento em computador, nós temos o byte. Então, tudo começa a partir do byte. Byte, kbyte, kilobyte, né? Megabyte, gigabyte, terabyte. E aí eu creio que não caia uma questão referente a isso. Mas se cair, é importante que você leia essa tabelinha e veja quanto vale um byte. Um byte vale quanto? Quanto vale um kbyte? Quanto vale 1 megabyte? Quanto vale 1 gigabyte? E assim por diante. O fácil é fácil de decorar, porque 1 kbyte equivale a 1024 bytes. Certo? Não vai se pedir para fazer cálculo em prova de informática. Se você gravar só essas informações, tchau, já está ótimo. Tá certo? Pessoal, já passou aqui 7 minutos do nosso horário. Eu queria que vocês falassem algo. As pessoas que estão caladas aí, a maioria das pessoas, né, que estão caladas, digam algo. Me interajam comigo, só para eu saber se eu atingi o objetivo de vocês. Fabiana saiu da reunião. Me digam o que é que vocês acharam, onde vocês querem que eu melhore, para que outras pessoas que entrem amanhã à tarde sintam prazer em estar. Amanhã nós vamos trabalhar hardware e software. Professor? Oi. Henrique, Antônio. Oi. Antônio. Professor, eu estava assim, umas dúvidas. Quer dizer, tem muitas ainda, né? Mas aí sobre os periféricos, né, de saída do computador. Sobre o quê? De entrada, sobre os periféricos. Sim. Né, de saída. Aí eu estava assim, me lembrando do que realmente eu estava falando, né? A webcam também faz parte, não é isso? Massa! A webcam é um periférico de entrada ou de saída? Vai lá, Antônia. É de Acho que é saída, de né? entrada. Quem Acho que falou é de que é de entrada, entrada? professor. Quem falou? Eu. Não é de Deixa eu- saída, não? Deixa eu só ver aqui. Edneide, Eliane, Jobson. está dizendo, foi maravilhosa a aula. Jobson, a aula amanhã será que horário? Amanhã será às 15 horas. Ótima aula, Josialba. Josialba é suspeita em falar. Antônia, me diz aí uma coisa, Antônia. Tem alguém aqui que é filho de Maílson, tem? Professor, eu estava assim nessa dúvida, porque assim, como o senhor falou também assim, né, que a impressora, o mouse, bambam, essas aí. Valeu, Aí Romerito. que é de saída, não é isso? Como é? Mas, Como é a câmera? pronto, assim, tipo, a webcam, né, impressora, mouse. Não, me diga aí, Antônia, só a webcam, ela é de entrada ou de saída? Teve alguém que falou, não sei se foi Jobson. Minha opinião, ela é de saída. Ela é de saída. Ou eu acho que é de entrada, professor. Quem falou de entrada?
Eu, Jobson. Jobson. Vamos fazer uma comparação, Antônia. Você se vê pela câmera? Você vê sua imagem na câmera? Vejo. Antônia, por onde é que você vê sua imagem? Professor, Pela tela do monitor. dúvida, estou com essa dúvida. Não, tá certo. É porque eu gosto de brincar, mas você não vê sua imagem pela tela do monitor, não é assim? Aham. Pela câmera, a câmera capta a sua imagem entra na câmera e sai pela tela do monitor, entendeu? Para lá de saída mesmo. Então a câmera é um periférico de entrada e o monitor de vídeo é o periférico de saída. Pronto, Entendeu? era essa dúvida mesmo que eu estava. É, porque a câmera ela capta a sua imagem. Sim. Ela traz para dentro dela a sua imagem, joga para o computador e o computador joga na tela a sua imagem. Aí o dispositivo, Então, a webcam é de entrada? Ela é de entrada. A webcam é de entrada. Isso. Olha essa Vitória como é sabida. Depois é que ela disse que é de entrada. Tô brincando, viu, Vitória? Tô brincando. Então, é assim, pessoal. A gente, na verdade, eu quero uma aula mais ou menos assim, certo? Que vocês tragam dúvidas. Eu vou ter alguma coisa para explicar, claro. Mas eu queria que vocês trouxessem dúvidas de hoje, por exemplo, para amanhã, de amanhã mesmo, que a gente fizesse da aula um momento de conversação, de troca. Excelente aula, estou... Professor, Valeu, Ana, obrigado. professor, Oi. depois da explicação que o senhor falou que a câmera joga para dentro a imagem da gente, foi que deu para entender que é de entrada, né? Por isso que eu escrevi lá, para ela ver que é de entrada. Eu sei, Vitória, eu estou brincando. Entendeu? Então, Apesar de eu ter entrado na aula, já ter começado, mas foi uma ótima aula, viu? Obrigado. Já tirou muitas dúvidas que eu tinha hoje. Obrigado, Vitória, obrigado. Com o passar do tempo, a gente vai trazer informações melhores, vai dar menos sono, vocês vão cansar menos, tá? Eu vou passar algumas informações para que vocês pesquisem, vou passar aí algumas questões simples, mas vou também levar algumas questões mais cavernosas, certo? Conversei hoje com um colega que é professor de matemática, muito conhecido em Natal, não sei se vocês conhecem, Valdécio Choquito. Valdécio é professor de cursinho, é professor de matemática e de física, está terminando o mestrado dele, muito bom, muito bom. Falei com o professor Eduardo Santos hoje, meu irmão, foi professor do cursinho do CDF, foi professor do 100% Medicina, que era um cursinho que só preparava alunos para medicina. Então, a gente está tentando trazer... Valeu, Irani, obrigado. Então, a gente está trazendo eles aí para ver se soma, para que vocês, além de informática, tenham português e matemática também aqui com vocês. Certo? Conhece, Paula? Paula, deixa eu ver, cadê Paula? Conheço, ele trabalhou comigo. Cadê Paula aqui? Não, que eu não abri a câmera. Não. Que tá com problema. Tá aqui, só o P, tá certo. Valdécio trabalhou contigo? Foi. Gente boa, gente boa. Trabalhou aonde, Paula? Na escola privada. Mas foi na EB ou no Henrique? Não, foi no Êxito. Ah, tá. Ele ainda tá lá no Êxito, não tá? Tá, ele tá só no médio agora. Tu és lá do Êxito, é? Sou. Sou amigo de Bruno lá. Ah, tá. Pipoca. Todo mundo. Professor Macaibinha. Tem uma galera lá. Pessoal, então eu quero agradecer mais uma vez, dizer a vocês que para mim foi um prazer, uma experiência ímpar, né?
apesar de trabalhar com tecnologia há muito tempo, mas a gente está tentando levar aí um pouquinho do que nós conhecemos para outras pessoas que querem também ampliar os conhecimentos, né? E vamos lembrar mais uma vez que amanhã nós vamos entrar logo mais às 15 horas. 14h30 eu estou enviando o link para o grupo, tá certo? Multipliquem nos grupos de vocês a informação, porque essa informática ela não é só para o concurso de Macaíba. Ela vários concursos que tiverem informática vão ter as mesmas informações. Vai mudar a banca, tá certo? Mas eu vou estar trabalhando questões de várias bancas. Agora eu queria que vocês também trouxessem algumas questões, trouxessem informações, trouxessem algumas coisas, certo? Para ver até onde a gente consegue ampliar isso aqui. Tá bom? Um beijão bem grande no coração de todo mundo. E até amanhã para aqueles que puderem entrar. Amanhã, 14h30, eu estou entrando. Boa noite, valeu, Henrique. Boa noite a Boa todos. noite, um abraço. Vou esperar vocês saírem, aí eu saio.